termo que vem ganhando espaço nas empresas, compliance, que nada mais é do que estar em conformidade com as regras. Uma forma de monitorar e assegurar que todos os envolvidos em uma companhia estejam de acordo com as práticas determinadas pelo Código de Conduta e pelas políticas internas. E este é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os ex-ministros da Controladoria Geral da União, Luiz Augusto Navarro, que é integrante da Comissão de Ética da Presidência da República, e Jorge Raj, que é professor e consultor em compliance. Olá, no programa Reflexões de hoje nós vamos analisar a relação entre o compliance e a integridade e a ética das empresas. Esse é um assunto recente e que tem sido amplamente difundido na nossa sociedade. Olá, Gisele, tudo bem? Tudo bem, André. O compliance tem se expandido bastante no âmbito empresarial, não é? Sim, com certeza. As empresas, cada vez mais, elas têm se preocupado com essa questão, né, instituindo, como você mencionou, programas de integridade e que esses programas, na verdade, têm o objetivo de fazer com que a ética reine ali entre os próprios empregados e entre as relações da empresa com entidades governamentais também. Então, é um tema que está em evidência e que precisa muito ser debatido. Exatamente, e para isso hoje nós recebemos dois grandes especialistas, né? O Jorge Raj e o Luiz Augusto Navarro. Muito obrigado pela participação de ambos. Então, prazer. Vamos começar falando um pouquinho mais, explicando o que seria o compliance exatamente no âmbito empresarial, para depois a gente tentar decifrar essas regras que estão impondo esse compliance cada vez mais, né? O compliance, na verdade, é um conjunto de políticas ou de medidas, de ações que as empresas adotam para se manterem íntegras, para se manterem não suscetível à corrupção. E o compliance ele pressupõe não só a existência de um código de ética, uma observância desse código de ética, mas de diversas políticas de integridade, uma política de conflito de interesse, uma política de não oferecimento de presença a agentes públicos, uma política de relacionamento com terceiros. Além disso, treinamento, também a existência de um canal de denúncia e o monitoramento desse programa. Ou seja, cada vez mais, não só há uma exigência do ponto de vista legal, como também uma exigência do próprio mercado para que as empresas implantem e mantenham programas de integridade. Eu acrescentaria apenas ao que o Navarro colocou, algo anterior um pouco, é que nós estamos falando de compliance anticorrupção, especificamente. Compliance como traduzido na legislação brasileira como programa de integridade. Por que é importante esclarecer isso para o público que não estiver diretamente familiarizado com o tema? É porque existe compliance em todas as áreas. Compliance ambiental, compliance tributário, compliance trabalhista, compliance criminal. Ou seja, as empresas, conforme a sua necessidade, elas procuram adotar programa de compliance, ou seja, de conformidade com todas essas áreas. Aqui é o objeto da nossa discussão aqui, é o compliance anticorrupção, especificamente, que foi introduzido no nosso ordenamento pela Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção Brasileira. Mas já tínhamos, por exemplo, na área de lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro, na legislação de lavagem de dinheiro, medidas que são de compliance, só que é um compliance específico para lavagem de dinheiro. E esse compliance, doutor Jorge, ele se aplica, na verdade, a qualquer tipo de empresa? Ou ele está restrito apenas a determinadas empresas que atuam em algumas áreas específicas, como bancos? O compliance da Lei 12.846 se aplica a todo e qualquer tipo de empresa, mas não só de empresa, todo e qualquer tipo de pessoa jurídica. Sim. Associações, fundações. Direito público também. Direito público também. Aí já por uma outra fonte normativa, eu diria, principalmente no caso das empresas estatais, a Lei 13.303, que é a Lei do Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Mistas, e no caso dos órgãos públicos propriamente da administração direta, autárquica e fundacional, por normas do Poder Executivo, por enquanto decretos do Poder Executivo e normas da Controladoria Geral da União. Mas no campo das pessoas jurídicas de direito privado, toda e qualquer espécie de pessoa jurídica
e também partidos políticos, Olha. que é um tema que começa a ganhar uma discussão própria específica nesse momento. Sim. Não há dúvida que a lei ela realmente se aplica a qualquer tipo de pessoa jurídica. A discussão que há é se ela deve se aplicar de igual forma, né, tanto para empresas grandes como para empresas médias e empresas pequenas. Porque não é de se esperar que uma empresa pequena consiga fazer um investimento muito grande num programa de integridade, inclusive tendo um departamento, uma área, um setor próprio. Então essa é uma discussão não resolvida, porque a rigor a lei não distingue, o decreto que regulamenta a lei, de certa forma, faz uma distinção, mas na prática, né, as empresas ficam um pouco confusas de como aplicar a questão do compliance para pessoas jurídicas De pequeno porte. de pequeno porte. E existe alguma vantagem? É claro que a questão da ética, né, é algo que sempre a gente precisa debater e primar por isso dentro dos ambientes institucionais ou não. Mas a lei anticorrupção traz, de alguma maneira, de certa forma, assim, um benefício em relação à empresa que atua, né, dentro dessa normatização de compliance? Com certeza. Foi essa a opção da legislação brasileira, a de tratar o tema de compliance não como uma obrigação, uma norma impositiva, dizendo que as empresas têm que ter programa de compliance. Não foi essa a opção. A opção foi exatamente a de dar incentivos. As empresas têm responsabilidade objetiva por qualquer ilícito que aconteça em seu interesse ou benefício, independente de conhecimento sequer pelos diretores ou donos da empresa, ela responde. E qual é o incentivo para ter programa de compliance? É o de uma atenuante. A empresa que tiver um programa de compliance, se ela for surpreendida com um processo, por uma ilicitude praticada por qualquer preposto ou intermediário em seu benefício, Independentemente de dolo ou culpa. Independente de qualquer coisa, ela será responsabilizada, mas terá uma dedução, uma atenuação da multa em até 20%. O que se começa a discutir hoje, e eu acho que é preciso ser debatido, é se isso é um incentivo suficiente. Se isso é um incentivo suficiente, se isso tem sido um atrativo bastante para que o empresário, que raciocinará sempre em termos econômicos, colocando nos pratos da balança, ele verifique se vale a pena ele investir num programa de compliance para ter 20%, né, só de redução. Sim. Eu apostaria que é preciso aumentar esse incentivo. Porque são custos, né, que terão que ser empregados pela empresa, treinamento. Agora, há também uma outra vantagem. Se a empresa envolvida num processo vier amanhã ou depois propor um acordo de leniência, sim, a adoção de compliance será seguramente uma condição. Ok. E agora, por outro lado, nós temos legislação, como comentou o ministro Georgiage, como a lei das estatais, a 13.303, que já obriga as estatais a ter compliance. Aí já não é um incentivo, já é uma obrigatoriedade. E no mesmo sentido, nós temos uma lei aqui no Distrito Federal, uma lei no Rio de Janeiro, uma lei no Rio Grande do Sul, que obriga empresas que mantenham contratos com a administração pública estadual, no caso, a partir de um determinado valor, a terem também obrigatoriamente programa de compliance. Então, a gente diz que a gente saiu de um momento em que você tinha um ambiente de autorregulação regulada, né, e de incentivo promovido pela lei anticorrupção, para um outro momento em que você já tem legislação impositiva, obrigando empresas a terem compliance. E já há, inclusive, um projeto de lei no pacote de legislação, de propostas legislativas que resultou do trabalho da Fundação Getúlio Vargas com a Transparência Internacional, há poucos meses atrás, as chamadas novas medidas contra a corrupção, tem um projeto de lei instituindo essa obrigatoriedade em âmbito federal, para as empresas que contratem com a administração federal, também a partir de um certo patamar de valor do contrato. Na verdade, essas normas elas estão dirigidas especialmente à contratação, basicamente à contratação com o poder público, né? Sim. Nesses âmbitos estaduais e municípios que têm procurado avançar para além da lei anticorrupção, que de fato
acaba sendo um incentivo, talvez não tão grande, não é, como o Dr. Jorge Hage colocava, porque, afinal de contas, é uma eventual... um eventual desconto numa multa que eventualmente poderia ocorrer se viesse a haver uma condenação, não é? Claro que aí a condenação é sempre algo muito mais grave, que vai afetar a imagem. E aí eu acho que isso sim, não é, também pode ser levado em consideração pelos empresários, né? O tipo de imagem que a empresa passa para a sociedade. É uma empresa que tem controles rígidos internos, ainda que eles nunca venham a ser necessários, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, efetivo, de coibir práticas, né, porque a empresa funciona bem, ela passa com isso uma imagem, cada vez mais, no Brasil em especial, mas não só, não é, a imagem de uma empresa que tem fortes controles de integridade internos. Né? Isso eu acho que é um incentivo que não passa pela legislação, não está tão explícito, não é? Mas me parece que é algo que o mundo empresarial deveria considerar também, né? E do ponto de vista da legislação, a impressão que a gente tem é que nós ainda temos um grande caminho a percorrer, que nós ainda estamos, pelo menos me parece, né, que nós ainda estamos no começo sobre isso, vamos dizer assim, há muita coisa ainda a ser melhorada e implantada. Né, implantada. Inclusive, a mim me parece, nessa linha do que você está expondo, que os desdobramentos mais importantes que tendem a acontecer serão esses, independente de legislação, independente de iniciativa estatal, mas exigência do próprio mercado. Mudança cultural? Mas exigência do mercado no sentido de que as empresas maiores cada vez mais estão exigindo dos fornecedores delas. Não é? E o sistema de responsabilidade objetiva também contribui para isso, porque a empresa sabe que se uma parceira, uma fornecedora, uma prestadora de serviço foi envolvida num problema, ela acaba respondendo. A contaminação aí é muito fácil, né? De ser atribuído que algo que foi feito por uma subcontratada foi no interesse e em benefício da outra, da contratante. Então, tudo isso faz com que o próprio mercado vá ampliando essa exigência entre as empresas. É o que eu chamo de disseminação horizontal, e não aquela imposta pelo Estado. E essa exigência, ela começou aqui no Brasil a partir dessa lei e no plano internacional, né? Nós somos influenciados por legislações de outros países? Eu vou pedir licença aos nossos convidados para que respondam essa indagação da Gisele logo em seguida ao nosso intervalo. Nós vamos então para uma breve pausa e voltamos logo a seguir, não saiam daí. O Reflexões está de volta, hoje falando sobre o compliance nas empresas. Então, dá a oportunidade para os nossos convidados responderem aquela pergunta que ficou do último bloco. Existem legislações de diversos países e que vão na mesma linha. Né? Tudo isso muito influenciado pela Convenção contra Suborno Transnacional da OCDE. O Brasil é signatário da Convenção da OCDE, apesar de não ser membro ainda efetivo da OCDE. E assim como o Brasil, diversos outros países. Então, nós temos leis semelhantes nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, no Chile e assim por diante. Sim. Na verdade, isso começa em 1977, quando os Estados Unidos adotam o que eles chamam de FCPA, que é a lei americana, que combate o suborno transnacional. E como uma resposta, vamos dizer, a eventuais envolvimentos em corrupção, né, o governo começa a estimular, então, que as empresas, como uma forma de virar a página, né, de limpar a sua imagem, passassem a adotar programas de compliance, programas de integridade, programas anticorrupção. Agora, a grande dúvida no Brasil, né, em virtude de toda essa situação recente, é se os programas implantados realmente têm atendido às expectativas do ponto de vista material, não é, de combate, de integridade, ou se têm sido mais formalidades para serem cumpridas em virtude do que dispõe a lei. Então, a mim me parece que alguns resultados significativos, relevantes,
já se podem observar. Especificamente, inclusive, em função dos acontecimentos dos últimos anos, você vê que hoje a Petrobras, por exemplo, ela implementou um programa robusto, bastante completo e que tudo indica que está tendo eficácia, né? Inclusive, hoje, fornecedor da Petrobras tem que ter programa de compliance. O canal de denúncias da Petrobras hoje é um exemplar. E empresas privadas vêm adotando medidas de compliance de razoável profundidade, inclusive assumindo compromissos adicionais de atividades, de ações coletivas juntamente com outras, acordos setoriais, promoção de seminários e eventos para discutir o problema, criação de um colegiado internacional de aconselhamento. Tudo isso está dentro desse contexto de esforço de integridade empresarial. Então, a mim me parece que as coisas estão começando a funcionar. Agora, é claro, é ainda um movimento mais restrito a grandes empresas, é verdade. Está começando a chegar nas médias, das instituições médias, entidades médias, inclusive não apenas empresas, né? Entidades representativas de segmentos, confederações sindicais, entidades, fundações. Temos vários casos concretos com instituições não empresariais, onde esse movimento está chegando e com resultados concretos e efetivos. O que é o mínimo para se implantar numa empresa, por exemplo, de pequeno ou médio porte? Uma estrutura, uma estrutura né? Que tipo de estrutura? compliance que fosse considerada satisfatória. A lei estabelece alguma coisa sobre isso, assim, de exigência? Não, a lei, como o Navarro disse há pouco, o decreto ele dá uma modulação do que seria exigível de uma empresa menor, em relação àquela coisa mais integral e completa do artigo 42 do decreto, que é exigível das maiores. Mas, em termos de uma estrutura mínima, entende-se que numa empresa, numa instituição pequena, dimensões de 50 a 100 funcionários, você não precisa ter um departamento de compliance. Você pode ter uma pessoa, uma pessoa. O compliance officer, uma pessoa incumbida de zelar e cuidar por aquelas medidas, depois que elas foram elaboradas, eventualmente com consultoria externa ou até internamente mesmo, código de conduta, medidas elaboradas, canal de denúncia implementado de preferência externo. Aí a estrutura interna para tocar isso não precisa ser um grande departamento, pode, em alguns casos, ser apenas uma pessoa. Isso acaba fazendo surgir um novo mercado, né? Inclusive para as pessoas que trabalham com essa questão de compliance. Né? Sim, que esse foi, aliás, um problema, que no momento em que o mercado começou a demandar esse tipo de perfil de profissional, né, você não havia gente no mercado capacitado para isso. Hoje já existe mais, porque também surgiram diversos cursos, treinamentos e até MBAs na área de compliance. Agora, o problema também da efetividade é que, muitas vezes, na medida em que a lei passa a exigir compliance, como a gente citou aqui, essas leis estaduais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e aqui do Distrito Federal, muita gente vai atrás de programas, né, que nós chamamos um pouco de programa de prateleira, né, que compram um pacote pronto, sem necessariamente observar aquilo que seria uma mudança cultural, que foi o que se referiu há pouco, que seria o que de fato é necessário para que o programa... Novo paradigma, né? Um novo paradigma, inclusive de condução de negócios. Né? E o compliance, é preciso ter a dimensão, porque às vezes o compliance pode chegar ao ponto dele impedir a realização de negócios. Porque eu não devo realizar negócios com pessoas jurídicas que têm uma má reputação. Sim. Só pena de me envolver também no mesmo problema e, de certa forma, herdar ou trazer para mim um problema que não é meu. Sim. Então, quer dizer, ter programas efetivos de compliance, eu diria que não é só custoso do ponto de vista, vamos dizer, de você implantar o programa. Mas há um custo também, que é o custo de você trabalhar corretamente. De você não... você assumir o compromisso de efetivamente não se envolver em nenhuma atividade que envolva corrupção.
Eu diria que o essencial para tornar um programa de fato efetivo e fazer diferença entre o programa no papel, para inglês ver, e o programa efetivo, são 3 ou 4 coisas. Primeiro, comprometimento da alta direção. Mas se não tiver isso, não adianta nem começar. A segunda é que haja efetiva disseminação da ideia dentro do que normalmente se chama programa de treinamento, mas que não é treinamento apenas no sentido de treinar para uma habilidade, é treinar no sentido de disseminar essa consciência. Não adianta ter um código para acontecer o que aconteceu numa determinada empresa multinacional no Brasil, que me foi relatado por um colega que foi o primeiro diretor de compliance convidado para essa empresa, que chegou no primeiro dia de trabalho da empresa e disse: olha, eu queria saber o que é que você já tem de compliance para não começar do zero e tal. Você já tem um código de ética? Resposta: sim, claro que temos. Podia me dar um exemplar? Não, é sigiloso. Bom, aí não adianta mais perguntar mais nada, né? Sim. Então, compromisso da alta direção, disseminação efetiva com programas de treinamento periódicos e canal de denúncia realmente autônomo, independente, de preferência externo, para que as pessoas confiem de que não haverá retaliação. Esse sim sigiloso, né? O canal de denúncias. Esses são os 3 elementos, a meu ver, fundamentais que fazem a diferença. Além, é claro, do que Navarro falou, não se começar imaginando que vai pegar um programa na internet de prateleira que tem modelo para tudo, mas não é por aí. O programa tem que começar de dentro da empresa, com o levantamento de quais são as áreas de vulnerabilidade, de risco de corrupção, conforme o ramo de negócio, conforme a área de trabalho. Por exemplo, um programa de compliance para um escritório de advocacia e um programa de compliance para uma empresa metalúrgica são completamente diferentes, porque os riscos são diferentes, mas existem riscos em ambos os casos. O quarto elemento que eu acrescentaria para um programa de compliance efetivo, que seria uma boa avaliação de risco, que normalmente não é bem feita. É difícil de fazer e normalmente não é bem feita. O que tem também é que, por exemplo, a Controladoria Geral da União, ela tem um programa, né, que é o selo Proética, que ela dá uma espécie de reconhecimento a empresas que ela entende têm um bom programa de compliance. E as regras desse selo Proética, elas têm evoluído. Por exemplo, em relação ao canal de denúncia, a Controladoria Geral da União anunciou que na próxima etapa do programa, aqueles que se inscreverem e que quiserem ganhar o selo, poderão estar sujeitos, por exemplo, à auditoria no canal de denúncia, para ver se efetivamente a denúncia que é recebida é tratada e é apurada. Em relação a algumas empresas, por exemplo, que se envolveram em problemas de corrupção, uma das perguntas que a Controladoria Geral da União tem feito é: você tem canal de denúncia? E se a resposta for afirmativa, ela diz: não. Então me apresente um caso que foi denunciado, que você tratou e que você resolveu. Porque se você tem um canal de denúncia e ele não funciona, é a mesma coisa que não ter. Sim. E a questão das ações preventivas, né? Porque quando a gente tem uma situação concreta que já aconteceu, aí nós vamos ter a denúncia, nós vamos ter a detectação do problema e, consequentemente, o tratamento, ou seja, qual foi a solução aplicada ao caso. Mas e a importância das atividades preventivas? O que pode ser feito para prevenir, né, que essas empresas fujam aí de problemas éticos, de corrupção? Olha, a função do compliance é preventiva. Então, a gente costuma dizer, a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, ela tem um lado repressivo e tem um lado preventivo. O lado repressivo são aquelas penas pesadíssimas de multa de até 20% do faturamento bruto, interdição parcial de atividades, proibição de receber incentivos e financiamento de instituições financeiras públicas e até dissolução da empresa no limite. Isso é o lado repressivo. E foi muito divulgado esse aspecto no início. O outro lado é exatamente o programa de compliance, para funcionar como prevenção. Por quê? Porque a empresa que
preocupada em evitar o envolvimento que resulte numa sanção dessa, o que ela vai fazer é implementar um programa de compliance. Sim. Agora, como se sabe que nenhum programa de compliance será 100% eficaz no sentido de garantir que jamais ocorrerá um furo, então ele contém também as medidas que levam à detecção e remediação dos ilícitos, que se sabe que tem que admitir que poderão ocorrer. E por isso o canal de denúncia, por isso as medidas a que se referia Navarro, corretivas, para evitar repetição, e também as medidas disciplinares, de aplicação de sanções internamente e até de comunicação pela empresa às instituições públicas, quando for o caso. Mas o programa de compliance tem basicamente essa função. Sua essência preventiva. Agora, o problema da prevenção é que você não consegue medir a prevenção. Então, é difícil você dizer, olha, prevenir tanto de corrupção. Ninguém divulga esse número, porque esse número não existe. Outra questão da prevenção é que, na verdade, nós entendemos que um programa de compliance, mesmo quando há um furo, se ele detectou, não significa necessariamente que o programa de compliance falhou, né? Porque, como eu disse, o Jorge Arce, não existe programa de compliance perfeito. Então, apesar de ser essencialmente preventivo, e ele é preventivo, o fato de ter acontecido um problema na empresa, e a empresa ter detectado esse problema, e se ela se apresenta às autoridades demonstrando que houve esse problema, do ponto de vista das autoridades, isso é um ponto positivo, porque ela identificou o problema e está disposta a resolver. A prevenção também funciona nesse caso. Perfeito. Chegamos ao final do programa. Queria agradecer a Gisele Reis, consultora da TV Justiça, agradecer aos nossos dois convidados, Luiz Augusto Navarro e Jorge Raggi, muito obrigado. E também agradecer a você que acompanhou o programa até agora. Se quiser rever esse e outros programas, pode consultar o site da TV Justiça ou também acompanhar no canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.